Todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, teu comentário, tá bom? Você que não é inscrito ainda no canal, deixa teu like e se inscreva no canal para nos ajudar. Se você quiser me seguir, aqui tá o meu Instagram desse lado aqui, tá? E aqui do lado a gente tem nosso Pix aqui do canal, caso você queira nos ajudar aqui no canal, com um Pix aqui no canal, nós estamos aí com uma meta de R$500 para que a gente possa chegar ao nosso nível aqui, para a gente comprar uma câmera legal para o canal, a gente equipar mais o canal e o canal ficar melhor para vocês aí, para que vocês possam ter um conteúdo de mais qualidade também. Fica melhor para todo mundo, né? O conteúdo fica de mais qualidade. Então, estamos com a meta de R$500. Estamos chegando lá quase, daqui a pouco iremos chegar. Se você quiser contribuir também, fique à vontade, aqui está nosso Pix. Vai nos ajudar bastante aí no canal, tá bom? Então, vai ser bem-vindo, claro que vai ser bem-vindo, tá bom? Então vamos lá para o jogo do São Paulo Sport, no qual o São Paulo empata com o Sport, o Sport empata com o São Paulo. E vamos ver o que aconteceu nesse jogo. Vamos falar um pouco, São Paulo com reserva, mostrou que nossos reservas precisam melhorar. Será que foi boa contratações mesmo? Uma coisa que mostrou também que nossa base tem qualidade e nós podemos sim contar com o Henrique, contar com o Mike, contar com outros jogadores da equipe do São Paulo para entrar nesse time e esses moleques pegar canja, esses moleques pegar corpo, esses moleques gastar sola. Então vamos colocar esses moleques para jogar, que eu acho que eles podem sim evitar a gente gastar também. Eu até, infelizmente, São Paulo precisa de dinheiro, né, gente? Então, quem sabe aí fazer um caixa para São Paulo com essas vendas desses jogadores no futuro. Infelizmente é isso. A clube tem que vender jogador de base, a gente querendo ou não por preço muito barato, mas é isso. E eu acho que esses moleques podem entregar muito para São Paulo. Eu gostei do que eu vi desses meninos hoje na equipe do São Paulo. Para mim, particularmente, não precisamos de um lateral direito, tá? Temos o Cedric e temos o Mike. Eu acho que esses meninos aí podem sim entregar bastante para a equipe do São Paulo, se a gente der mais tempo para eles. Vamos lá pro vídeo? Vamos lá então para a gente falar mais um pouco do São Paulo Sport, São Paulo Sport. Então a ideia era qual? Qual era a ideia do Sport contra a equipe do São Paulo? São Paulo reserva, claro, já tinha falado agora há pouco no vídeo, mas o São Paulo veio mesclado realmente, com o time bem reserva, o Sport precisando de resultado para tentar sair dessa zona de rebaixamento. A ideia era mais ou menos essa, buscar o bloco do São Paulo para o lado de campo e assim ter invertida de bola. A invertida de bola podia ser para o Léo Pereira, que faz bem aquele corredor, foi um jogador que realmente aprofundou bastante no corredor, ou o Karius, mas o Karius não fazia tanto corredor assim. Em alguns momentos o Karius aparecia mais na frente, mas jogava mais por dentro, tá? O Daniel Paulista tem essa ideia de pegar seus laterais às vezes e centralizar algumas vezes no jogo, tá bom? Já do outro lado, o Alexandre fazia mais o corredor e o Mateuzinho fazia mais a contenção. Você vê alguns momentos no mapa, o Mateuzinho mais defensivo e o Alexandre fazendo o fundo de campo, um lateral que fazia o corredor, mas um jogador mais de meio ali ficava mais na contenção defensiva e não fazia tanto assim o corredor. Aqui nesse lado, Léo Pereira, mas acaba não dando certo essa inversão de bola da equipe do Sport. Só para a gente ter uma ilustração aqui mais ou menos dos espaços que o Sport estava buscando de campo. Além também de ter um time muito bem efetivo na marcação-pressão contra a equipe do São Paulo. Gostei bem do que o Sport fez no início do jogo. A saída de bola do São Paulo, nesse momento que saída de bola do São Paulo, e você veja a marcação do Sport. Aqui você já tem um jogador do Sport, o centroavante do Sport, já fazendo essa marcação aqui pressão aqui no portador da bola, que é o Sabino. Então o Derek já está fazendo essa pressão aqui para evitar que ele tenha essa bola com maior liberdade. Dois jogadores centralizados aqui, Lucas Limas mais o Léo Pereira, já cortando linha de passe, possível passe central do São Paulo. Então essa marcação mais pressão e essa linha de passe sendo cortada, para esses três jogadores de meio de São Paulo, tanto o Pablo Maia quanto o Luan, tanto o Rodriguinho, a marcação com 4 jogadores à frente. Rodriguinho era uma dessas peças que avançava bastante aqui com os 3 jogadores de frente. São Paulo veio uma espécie de 4-3-3, praticamente 4-3-3, o Rodriguinho como articulador, Ferreirinha mais aberto, Dineno e o Tapia, né? Que realmente deixaram a desejar bastante, tanto o Dineno quanto o Tapia. O Dineno está tendo poucas oportunidades, o Tapia já fez até um gol pelo São Paulo, mas não sei se foi na Libertadores, não me recordo aqui. Não foi Libertadores, desculpa. Copa do Brasil, né? E é isso, e o São Paulo fazia essa pressão e o Sport abria seus laterais, tanto o Karius de um lado, tanto o Alessandro do outro, como opções mais abertas de passe. E no meio aqui tinha o Oliveiras também aqui, descendo, baixando, para ser essa opção de passe aqui, um passe mais curto, para se movimentar nas costas desse primeiro marcador do São Paulo. Tá? Mas às vezes o time do Sport é mais curto, realmente o São Paulo faz uma pressão não tão efetiva assim, aquela pressão realmente buscando romper um passe do adversário, mas ainda mais uma sombra. E quando o time do São Paulo, o time do Sport recebia essa bola para o Karius,
o Lucas Lima baixava bastante. O Lucas Lima, se você ver o mapa de calor do Lucas Lima, se movimentou bastante por todos os campos aqui, né, por todos os lados do campo. Ele é um jogador muito livre, muita liberdade para se movimentar e ser opção de passe, realmente jogador de criação para a equipe do Sport. Jogou muito bem o Lucas Lima, eu acho que gostei do jogo do Lucas Lima, embora o Sport tenha deixado o São Paulo empatar, mas o empate do São Paulo só ocorreu porque o São Paulo teve uma mudança no jogo, vou mostrar ela mais adiante. E teve falhas também do Sport, sim, claro, teve. Mas a tentativa do Daniel Paulista de tentar estancar o que o São Paulo tinha feito de positivo, ele tentou, mas acabou não dando certo. Tá. A equipe do São Paulo com a bola, você vê que o Rodriguinho se movimenta para receber esse passe aqui no espaço, tá vendo? O Luan tá com a bola. Esse é um problema do Sport, tá? O problema que o Sport tem, que o Daniel Paulista precisa resolver. Esse problema da equipe do Sport, que é essa descompactação. O Sport tem a primeira linha avançando, a última linha do Sport fica muito distante. Fica mais abaixo do que esse jogador do São Paulo, então fica muito distante. Esse espaço para o adversário infiltrar e receber nas costas da primeira linha do Sport fica muito fácil. Então, eu acho que o Daniel Paulista precisa ficar muito atento com esses detalhes dessa compactação da equipe do Sport. É necessário que essa linha está aqui, a outra linha tem que estar mais próxima aqui. Mesmo que tenha um risco de tomar uma bola nas costas, mas é necessário que estejam próximos, até para o adversário subir também seus atacantes, assim você se aproximar mais dos jogadores adversários de ataque do São Paulo, seria, né, de ataque do time adversário. Mas esse espaço aqui, o Daniel Paulista ele precisa ter uma atenção maior para que isso não aconteça de novo. É um dos erros do Sport que está levando o Sport a perecer bastante, principalmente no segundo tempo. Tá? Esses espaços que o Sport deixa fica bem vulnerável, vou mostrar para vocês mais adiante. Ó, novamente aqui, ó, outro espaço também, tá vendo? Ó? O time do São Paulo com a bola, disputa de bola aqui, aproximação do jogador do Sport, ó, o Ferreirinha atacando o espaço aqui, ó. Tá vendo o espaço, ó? Deixou, Ferreirinha ataca esse espaço, o que vai acontecer? Você já vai deixar a defesa do Sport totalmente vulnerável. Tá vendo? 4 jogadores bem compactados da defesa do Sport. A última linha do Sport aqui tá numa linha quebrada, essa linha de 4 do Sport, a linha tá quebrada. Ferreirinha com bastante liberdade aqui no centro, o São Paulo com 4 jogadores no último terço do Sport, com muita liberdade para criar uma jogada mais efetiva aí que pudesse levar o São Paulo a um gol. Vai falar daqui da pressão alta do Sport, o Sport manteve essa pressão alta, 4 minutos do primeiro tempo, o Sport mantendo pressão alta, saída de bola do São Paulo, e aqui você vai ver o que aconteceu no jogo, né? Aquela questão do erro do Yang, né? Que ele acaba errando, o goleiro de São Paulo, esse passe, mas você veja um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês, vamos lá. Há um detalhe aqui que eu tô querendo mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo aqui. Tá, aqui eu voltei de novo, vamos lá. Esse é o detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, veja só. Lucas Lima está avançando, a linha de 3 do Sport, você tem Lucas Lima avançando aqui, você tem os jogadores do Sport fazendo essa marcação mais alta na equipe do São Paulo, mas você veja que a movimentação do Pablo Maia, ela vai induzir o Yang a passar essa bola aqui. Entende? Então o Pablo Maia vai se movimentar e vai induzir o Yang a passar essa bola desse lado, tá? Então não é só um erro do goleiro, é uma indução também do próprio companheiro nessa movimentação. Mas se você olhar aqui, o Yang não olhou aqui do lado, se o Yang tivesse olhado aqui do lado, o Yang vai reparar aqui que o Alan Franco está pedindo para lançar essa bola direto. O Alan Franco está apontando a mão para lá, parece que está para cá, mas não é para cá, ele não está pedindo para mandar essa bola para o Pablo Maia, ele está pedindo para lançar essa bola direto, porque o Alan Franco já teve uma leitura que não ia dar certo. Essa ideia de tentar esse passe mais curto, seja aqui ou seja aqui no Sabino, não ia dar certo, porque o Sabino já estava sofrendo pressão aqui do Mateuzinho. Então isso não ia dar certo. Aí o Yang tenta, você veja a movimentação aqui do Pablo Maia, para que você veja que eu não estou aqui falando besteira. O Pablo Maia movimenta por trás, o Yang tenta essa bola, e o Lucas Lima pega essa bola e acaba fazendo o primeiro gol do Sport. Tá? Já no segundo tempo, né, os times mudam, a equipe do Sport decide trazer para o jogo o Kevson, né, e tira o Karius. O Karius estava com o amarelo, né, então o amarelo do Karius eu acho que foi a motivação dessa substituição, a entrada do Kelvson no lugar do Karius, né. O Karius foi um bom lateral, era do CRB, né, o Karius. Eu gosto do lateral Karius. Ele entra o Kevson no lugar do Karius, e o São Paulo também substitui, o São Paulo traz o Lucas. Né, o Lucas entra aos 46, segundo tempo, juntamente no primeiro tempo, ali mesmo, né, no início, no lugar do Rodriguinho. Aí Rodriguinho e Lucas, qual é a diferença? O Lucas, ele é movimentação de espaços e mais força.
Então o Lucas ele tem impulsão de força e movimentação nos espaços. Era o que o São Paulo queria buscar nesse jogo, movimentação nos espaços. O Sport estava dando ao São Paulo, mas o São Paulo não estava conseguindo encontrar, sabe, a maneira certa de se movimentar nesses espaços. E com a entrada do Lucas, as coisas começaram a mudar no jogo da equipe do São Paulo. Gente, vou pedir para vocês ficar com esse lance aqui na cabeça, tá? Vamos marcar esse lance na cabeça, que daqui a pouco vocês vão entender por quê. A equipe do Sport, ela baixava, como eu tinha falado agora há pouco, Mateuzinho ficava mais contido e trabalhava mais nesse setor aqui por dentro, tá? Enquanto o Alexandre, ele baixava mais aqui e com ele trazia a marcação do Patrick, tá? Patrick Lance, do São Paulo. Ou seja, muitas vezes o Patrick mais por dentro, marcando, e o Alexandre ele ficava totalmente livre, o Alexandre, né? Aqui nesse momento você vai ver um lance aqui, que essa bola vai chegar aqui e vai ter um cruzamento buscando o centroavante do Sport. Veja só, o Sport vai lançar essa bola e ele cabeceia e o Yang acaba defendendo tranquilamente até. Mas isso já era o presságio do que vinha depois, né? Por dentro, com ele aqui, ele vai trazendo quem? O Patrick, com ele nessa marcação, trabalhando por dentro, vai receber essa bola por dentro. Como eu tinha falado, era um jogador que trabalhava mais por dentro do que por fora. Então, que fazia a lateral era o Alessandro. Ó, essa bola vai chegar de lado de campo. Olha lá para quem vai chegar. O Alessandro. E nessa bola chegando para o Alessandro, se você der uma olhadinha aqui, ó. O Alessandro vai receber essa bola. Olha a movimentação do Lucas Lima aqui, puxando com ele o lateral do São Paulo, tá vendo? Então aqui você já cria uma liberdade para o Alessandro poder baixar aqui para receber essa bola com bastante liberdade. E quando ele recebe com liberdade, o que ele vai ter na área ali? Ele já vai ter na área o centroavante do Sport. Nesse posicionamento, puxando com ele o Alan Franco. E aí é um lance bem parecido com aquele lance que eu mostrei agora há pouco, mas esse lance é o gol do Sport. Um lance bem parecido com o que eu mostrei agora há pouco para vocês, mas a diferença é que agora saiu o gol. Então já era um lance que já estava ali acontecendo e o Sport já tinha feito esse lance. O São Paulo não neutralizou essa jogada aconteceu de novo, dessa vez com o Alessandro, e acaba saindo o gol da equipe do Sport, com cruzamento ali na área. O Sport faz o segundo gol da equipe do Sport. E aí adiante o Sport tinha o domínio de jogo até então. 2-0 no segundo tempo, 4 minutos. O Sport abre 2-0 sobre o São Paulo. O São Paulo com reserva, o São Paulo ainda tentando se encontrar em campo. O Lucas tinha acabado de entrar. Era ainda o São Paulo tentando se entender em campo. O Sport faz o segundo gol. É um banho de água fria, né? É um banho de água fria, mas depois o que acontece? O São Paulo começa a ter mais intensidade no jogo. Porque o Sport decide baixar um pouquinho os seus blocos, né? É pedido do Daniel Paulista? Não sei, mas talvez seja os próprios jogadores que fizeram isso. Tá? Muitas vezes jogadores mesmos fazem isso, né? Vamos lá para outros lances do jogo. O São Paulo muda de novo. O São Paulo decide colocar o Henrique em campo, né? O jogador da base do São Paulo, bom jogador. Acho que o São Paulo tem bons jogadores da base, precisa dar mais oportunidade para esses meninos. Tanto o Henrique, tanto o Mike, jogaram muito bem. Então precisa dar mais oportunidade para esses meninos, porque esses meninos podem mostrar mais, entregar mais a equipe do São Paulo. Esse Henrique, quando entrou, ele jogou bem. O Mike também não jogou mal não, tá? Teve seus erros defensivamente, mas jogou muito bem na fase ofensiva. Então precisa. Será mesmo que a gente precisa do lateral direito? Tenho dúvida. A gente já tem o Cedric. Dá rodagem pro moleque, cara. Bota o moleque pra jogar. Bota o moleque pra comer grama, gastar sola de chuteira. Ó, aí entra o Henrique e sai o Ferreirinha, né? Aí o São Paulo muda, traz o Ferreirinha traz o Henrique pra esse lado de campo e o chileno, esqueci o nome dele agora, né? Ele vem pro lado esquerdo de campo, o jogador do São Paulo pro lado esquerdo de campo, o Tapia, né? O Tapia vem pro lado esquerdo de campo e o Henrique vai pro lado direito de campo. E aqui o Henrique fez, ele jogou muito bem desse lado de campo, teve muita liberdade para driblar, ficar de frente a frente ali com o Davidson, ou com o Kevison, da equipe do Sport, no 1 contra 1, porque o Mike trabalhava mais por dentro. O Mike já trabalhava por dentro juntamente com o Tapia, né? O Tapia abria, o Mike ficava por dentro em alguns momentos. E alguns recortes. Mas aqui o Mike ficou muitas vezes por dentro para dar o corredor para o Henrique desse lado de campo. Aí o São Paulo começa a ganhar o lado de campo, o lado direito de campo. Aí começa a complicar a vida do Sport, porque agora começa a ter dobra para cima dos jogadores do Sport. O Léo Pereira não é esse jogador de marcação. Então, o Kevson ficava sozinho com 2 jogadores do São Paulo em alguns momentos. E às vezes até o Lucas caindo para aquele lado também. Então o São Paulo começou a ter mais peso no jogo. E o São Paulo faz essa mudança, para mim não errar aqui, o São Paulo também coloca o Ferrarese. Tu postando o Ferrarese em campo, tu vai colocar um jogador de mais condução de bola. Vocês concordam comigo, né? Tu vai colocar o Ferrarese, tu vai colocar um jogador com mais condução de bola.
Agora voltando aqui, tá? Tu tem um zagueiro de condução, então vai ser mais complicado ainda. Esse lado ficou mais pesado ainda. Lucas atacando o espaço, como tinha falado antes. Aqui você viu o André Silva. Como o André Silva se movimenta para atacar esse espaço, que eu tinha falado agora há pouco do Sport. O Sport deixa algumas lacunas para o adversário buscar a movimentação e buscar atacar. Lance no Lucas, bola chega pro Lucas no Henrique. Ó, André Silva chega aqui, ó, o espaço que já tem aqui pro Tapia. Fecha a linha, o bloco de marcação do Sport, Tapia com bastante liberdade aqui. Se essa bola passa, o São Paulo teria bastante liberdade. Falar da dobra, a dobra de jogadores do São Paulo aqui, tanto o Mike, aqui você tem o Henrique, para ganhar as costas aqui do jogador do São Paulo, do Léo Pereira. Léo Pereira tá apontando aqui para que o Keivson marque aqui desse lado, mas é bem complicado lá. A bola chega ali pro Henrique, o Henrique vai fazer 1 contra 1, com bastante liberdade, já essa bola pro Luan quase ali faz um gol pro São Paulo. Aí o São Paulo já começa realmente a engrenar no jogo e pressionar bastante a equipe do Sport, complicar a vida do Sport no jogo. Aí o Sport baixa muito seu bloco. O São Paulo convida o Sport para baixar o bloco. O Sport decide começar a trabalhar na transição. Mas não estava dando certo as transições do Sport, até por erros individuais também. Ó, aqui novamente, nesse lance, nessa imagem, você veja Lucas com bastante liberdade aqui no meio, Lucas buscando espaço, atacar os espaços. Olha aqui, ó, o Mike, onde está o Mike, está aqui, puxando com ele o jogador do Sport. E com bastante liberdade aqui na costa, o Henrique, para quem sabe receber uma jogada de inversão de bola. E o Lucas faz muito bem essa jogada de velocidade. Ó. O Lucas tenta achar aqui o Patrick, você viu? O Patrick com bastante liberdade aqui nas costas do jogador do Sport, do Mateuzinho. Essa bola quase chega aqui pro Patrick. E se chegasse de um lance perigoso para a equipe do São Paulo. Gente, aqui é o lance do São Paulo, tá? De escanteio, bola parada do São Paulo. Então a gente tem que falar sobre esse lance do São Paulo. Primeiramente é um lance que o Lucas tem bastante liberdade aqui, porque o Lucas está sendo marcado pelo jogador aqui do Sport, tá? Que é o número 38 do Sport. Eu vou procurar saber quem é esse número 38 para não fazer injustiça aqui com um jogador do Sport. Então vamos procurar saber quem é o número 38. Tem aqui o quadrinho tático, eu vou saber quem é já o número 38 do Sport. Deixa eu ver. 38, Alexandre, né? Alexandre. É o jogador do Sport, número 38. Ele estava aqui marcando o Lucas, aqui nesse lance. Mas você veja que ele fica disperso. E o Lucas fica com bastante liberdade. Não só o Lucas, como também Sabino, como também Ferrares. Tá? Cruzamento na área do Sport. Quase aí um gol do São Paulo. O goleiro consegue sair e rebater essa bola. Essa bola vai para escanteio de novo. Tá? Vai ter o segundo escanteio para a equipe do São Paulo nesse lance. Agora sim, a gente vai ver o lance do gol. Vocês lembram lá que eu mostrei o escanteio agora para vocês? Bola para fora, já teve antes um lance de escanteio parecido, tá? E a equipe do Sport não tinha marcado o São Paulo tão bem assim, tá? Novamente, de novo aqui, ó. Alexandre na marcação aqui do Lucas, Lucas nas costas dele, aqui já está errado o posicionamento dele. Não é para ele estar aqui, ele tem que estar aqui para poder marcar o Lucas, porque ele estando aqui, ele tira a possibilidade do Lucas de avançar. Então ele está no posicionamento errado, que o treinador deveria ter organizado isso aqui, ou seus próprios amigos aqui ter organizado esse posicionamento do Alessandro, tá? Aqui o Sport já muda, né? O Sport já vem marcar aqui o Ferrarese, de perto com o Lucas Lima, e aqui também já vem marcar com o Mateuzinho aqui o Luan. Aqui já muda, mas veja só agora a movimentação, ó. Bola lançada, ele não vai ficar olhando o Lucas, ó. Veja só. Ó, esqueceu o Lucas, tá vendo? O Lucas passou sozinho nas costas. O Lucas passa sozinho, gol do São Paulo. Então é um gol que já tinha sido construído já pelo São Paulo, quase no primeiro lance, e outros lances também teve, acho que um escanteio antes do escanteio do gol, teve 2 escanteios antes, que o Lucas também ficou bem livre, e nesse momento o Lucas consegue fazer o gol. Um ponto que a gente precisa falar aqui também, pela mudança do São Paulo, mudança de comportamento do São Paulo, foi nítido que o São Paulo fazia muito mais pressão, né? O São Paulo agora pressionando bastante o Sport, e levando o Sport ao erro, ó. O São Paulo pressionava, recuperava a bola, finalizava, era o São Paulo muito mais pressionante, o São Paulo que buscava realmente pressionar a equipe do Sport Recife, né? E depois o Sport muda, né? O Sport decide trazer o Pablo para o jogo, mas antes do Pablo entra o Paulo Augusto, né? O Paulo Augusto ele entra realmente, né? Para não errar aqui, o nome dele é Pedro Augusto, desculpa, Pedro Augusto ele entra realmente para fazer essa marcação aqui central próximo ao Lucas, né? Tirar a possibilidade do Lucas de receber passes, cortar a linha de passe do Lucas. Ele entra no lugar, o Pedro Augusto, ele entra no lugar do Mateuzinho, né? Sai o Mateuzinho, entra o Pedro Augusto. O Pablo entra no lugar do Lacerda e o Borleta
o Barleta entra no lugar do Léo Pereira, né? Mas o Barleta, ele também não é tão de marcação assim, então não mudou muita coisa, tá? Mas o Pedro Augusto, a entrada dele, eu acho que ajudou bastante na marcação, principalmente ele neutralizando um pouco a movimentação do Lucas, né? Então, se a gente for olhar aqui, deixa eu buscar aqui a marcação do Lucas aqui, ó. Você veja que ele já vem, ó, marcando bem o Lucas de perto aqui, ó. Pedro Augusto. O Lucas se movimenta, eles vão se movimentando junto com o Lucas, olha lá. Ele vai se aproximando, marcando o Lucas, tirando os espaços do Lucas, para tentar aí tirar um pouco aquela liberdade que o Lucas vinha tendo, né, no jogo, né? O Lucas tinha tendo bastante liberdade aqui novamente, ó. Pedro Augusto tá aqui, ele entra aí, jogador de Fortaleza, né? O Lucas tá aqui, ó. O passe vai ser pro Lucas, ó. Ele já chega ali para cortar essa bola, então já consegue tirar essa bola aqui da equipe do São Paulo. Então mostra que o Daniel Paulista realmente ele coloca o Augusto para marcar mesmo o Lucas ali de perto, tirar essa liberdade. Olha lá novamente, o Lucas está se movimentando, se movimenta junto, até uma discussão dele do zagueiro ali, ó. Eles discutem, ó. Ele perde um pouco o Lucas vem trabalhar aqui por dentro, ó, e os dois discutem aqui, ó. Ele pede para ele marcar o Lucas, ó, como que fala para ele, ó, o Lucas é seu, tal, né? E ele fala com o zagueiro aqui para ficar próximo ao Lucas, ó lá. Os dois discutem, ó lá. Ele volta para se aproximar do Lucas de novo, para tirar esse espaço do Lucas ali. Os ambos ficam discutindo ali a questão de marcação. E aqui já tem o Henrique com as mãos levantadas ali, pedindo a bola ali, né? Para que lance a bola para ele, né? Então você vê aqui a discussão dos jogadores. E aqui é o lance do gol do São Paulo também, que também envolve marcação da equipe do Sport, tá? E você tem o Pedro Augusto aqui marcando o Lucas de novo, o Lucas de Pedro Augusto aqui nesse lance, tá? Ele à frente do Lucas, mas há uma mudança aqui que ele vai avançar muito nesse lance e o Lucas vai vir por trás. O Lucas vindo por aqui, o Barleta tá marcando aqui o Mike. O Barleta vai abandonar o Mike para descer no Lucas. Veja só, olha lá, ó. Lucas avançou, o Augusto avançou primeiro. O Lucas avançou depois, o Barleta larga o Mike para ir com o Lucas. Aí quebra tudo, ó lá. O Barleta larga o Mike para ir com o Lucas. Aqui tá o Barleta, ele poderia ter ficado mais um pouco, mas não tem jeito, você vai descer para acompanhar o Lucas, porque o Augusto desceu demais, né? Então essa bola vai acontecer o quê? Vai sobrar, limpa ali depois pro Mike bater de fora da área, fazer o segundo gol do São Paulo, o gol de empate. É mais ou menos isso que aconteceu no jogo, gente. Eu tô tentando passar aqui para vocês um pouco do que aconteceu, as mudanças, o porquê da mudança de cada time. E é isso, São Paulo empata com o Sport empata com o São Paulo. Não tão ruim pro São Paulo, mas muito ruim pro Sport, que luta contra a zona de rebaixamento. Vamos esperar aí, ver o que o Daniel Paulista vai fazer com algumas mudanças aí, alguns erros que ele precisa corrigir nesse Sport, que trocou bastante de treinador também, isso atrapalha muito um clube de futebol. Tá bom, gente? Então até a próxima.